palavra de Deus, irmãos, abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2. A gente está estudando essa carta, importante carta do apóstolo Pedro, e quase que versículo por versículo, não é? A gente está com esse tema, cristãos no século 21, kit de sobrevivência. Como é que o cristão sobrevive nesse mundo que está cada vez mais rebelde à palavra de Deus, não é? Cada vez mais contrário à palavra de Deus. Como o cristão sobrevive nesse tempo em que nós somos cada vez mais ridicularizados pela nossa postura, por aquilo que nós defendemos, por aquilo que nós cremos? Hoje nós vamos tratar desse assunto, bebendo a Bíblia, bebendo a Bíblia, porque se eu e você não estivermos lendo a Bíblia regularmente, nunca iremos conhecer a verdade da Bíblia, e nós não vamos crescer nessa verdade. Se a gente não conhece a verdade da Bíblia, a gente não pode crescer na Bíblia, ou crescer na verdade. Hoje, infelizmente, a gente vive um tempo de analfabetismo bíblico. Analfabetismo bíblico. É uma tristeza, irmãos, o que acontece nos dias de hoje. Isso me lembra um novo pastor que assumiu aquela igreja. Então ele estava tão empolgado, querendo conhecer todas as pessoas da igreja, os trabalhos que a igreja já realizava. Naquele domingo ele foi dar aula na classe bíblica dos adolescentes, a escola bíblica dominical, classe dos adolescentes. E aí ele decidiu fazer uma verificação para ver o quanto os adolescentes da igreja conheciam de Bíblia. Então ele perguntou: quem derrubou as muralhas de Jericó? Fez-se um silêncio na classe, não é? E ele insistiu: vamos lá, gente, quem derrubou as muralhas de Jericó? Aí os meninos começaram a se agitar, e então começaram a dizer: nós não derrubamos, pastor, não fomos nós, não fomos nós. O pastor ficou muito triste, porque eles não sabiam a resposta certa, e aí naquela semana ele decidiu levar o assunto para o conselho de líderes da igreja, e ele disse: irmãos, nenhum deles sabe quem derrubou as muralhas de Jericó. Lamentou o pastor, muito triste. Os membros do conselho também ficaram em silêncio, até que finalmente o mais velho entre eles falou: pastor, eu acho que isso está incomodando muito o seu coração, mas pastor, eu conheço muito bem aqueles meninos, se eles disseram que não foram eles, não foram mesmo. Então eu proponho aqui ao conselho que a gente levante uma oferta para consertar o muro desse tal de Jericó. Irmãos, terrível, né? Terrível. Irmãos, não há desculpa, não há desculpa. Não é como se nós não tivéssemos acesso à Bíblia. Nós temos, irmãos. Todos nós temos a Bíblia. Todos nós temos acesso à Bíblia. Todos nós. E se você não tem, você pode baixar a Bíblia gratuitamente no seu celular. A palavra de Deus está mais acessível do que nunca. Pessoas morreram para nos trazer as modernas traduções da Bíblia. Pessoas deram a vida para que eu e você tivéssemos a Bíblia hoje, e ainda assim nós estamos morrendo por falta de conhecimento. Não conhecemos a Bíblia. Simplificando, há um déficit de leitura bíblica, em parte porque nós temos um déficit de maturidade espiritual. E isso é um ciclo vicioso. Nós não conhecemos a Bíblia, então nós não crescemos. Nós não crescemos e nós não queremos conhecer a Bíblia. É um ciclo vicioso. Não há dúvida de que há uma clara
correlação entre maturidade espiritual e leitura da Bíblia. Uma coisa está ligada com a outra. Se você quer ser um cristão espiritualmente maduro, você precisa ler a Bíblia. Ler e estudar a Bíblia ainda são atividades que têm o maior impacto sobre o seu crescimento espiritual. Ler e estudar a Bíblia é a coisa que você mais pode fazer para você crescer espiritualmente, tão básico quanto é, e ainda assim há numerosos fiéis que não estão lendo a Bíblia regularmente. Você simplesmente não vai crescer se você não conhecer Deus e se você não passar tempo com a palavra de Deus. Ouça, não há nenhuma maneira de agradar, de honrar Jesus, se você não está bebendo da Bíblia diariamente. Não há nenhuma outra maneira. Então aqui está o tema do nosso sermão de hoje. Nós não cresceremos a menos que leiamos a Bíblia. Então vamos para 1 Pedro 2, de 1 a 3. Diz o texto assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Vamos começar pelo versículo 2, tá? O versículo 2 diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. A palavra desejo ali é uma ordem, significa queimar ou desejar muito, é uma expressão ansiosa. Eu e você devemos tomar uma decisão deliberada de desejar profundamente a palavra de Deus, é decisão. Nós temos de ser intencionais, porque isso não acontece automaticamente. Ou você é intencional, eu vou tomar a decisão de desejar a Bíblia, ou então não acontece. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor se queremos crescer no Senhor da palavra. É importante demais. Deixa eu salientar para você que a expressão crianças recém-nascidas, Pedro não está usando necessariamente para nos chamar de imaturos, ou nos chamar de novos na fé. Não. Nesse contexto aqui, o leite não se refere àquela comidinha básica da criancinha, não é isso. Pedro está usando essa figura de linguagem, simplesmente dizendo que todos os crentes têm ou devem dar tempo à palavra de Deus com o mesmo tipo de intensidade que um bebê procura pelo leite. Essa é a comparação. Se a gente quer crescer, nós temos que começar pela palavra de Deus em nós, e nós temos que ansiar isso profundamente. Assim como um recém-nascido anseia pelo leite, é preciso esse mesmo anseio pela palavra do Senhor. A gente sabe, não é? Um bebê tem uma maneira de deixar todos saberem que está na hora dele se alimentar, e ele não vai parar de chorar até que o desejo esteja satisfeito. Uma criança saudável é uma criança com fome, isso é bom. Então, como os recém-nascidos anseiam pelo leite, nós temos que também ir atrás da palavra de Deus com fervor, com frequência. Um cristão espiritualmente saudável é um cristão com fome, com sede, que come, que bebe da Bíblia muitas e muitas vezes. Eu amo como Jó coloca essa questão, ele diz lá no versículo 12: "Dei mais valor às palavras de sua boca do que o meu pão de cada dia." Olha o anseio que ele tem. Eu desejo mais a palavra
do que o pão que sacia a fome do meu corpo. Irmãos, nós vemos duas coisas a respeito da palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus nos ajuda a saber. Nós precisamos desejar o leite puro da palavra. A palavra puro significa não enganosa, não diluída, não adulterada. Gente, há um monte de pregação aguada nos nossos dias. Um monte. Pregadores com um sorriso otimista, que querem que todos se sintam bem consigo mesmos, estão pregando a palavra de Deus aguada. Esse é um ensino tóxico. Não importa o quão bem ele possa fazer você se sentir, é ensino aguado. Se o pecado é minimizado, se a cruz é marginalizada, Deus não será ampliado na nossa vida. Esse tipo de pregação é um veneno, mas existe aos montes por aí. Jeremias 6,14 diz: eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Palavra misturada com água, pregação aguada. O leite espiritual da palavra, irmãos, nos ajuda a conhecer a nós mesmos, aponta o pecado, nos corrige, nos equipa. Em suma, ele nos ajuda a crescer. Timóteo, ou Paulo escrevendo a Timóteo, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. É isso que a palavra de Deus faz em nós. Ela é útil para isso, para nos ensinar, para nos corrigir. Então a palavra nos ajuda a saber, mas a palavra nos ajuda a crescer. O texto diz: para que por meio dele cresçam para a salvação. Então vocês devem desejar o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. É triste, irmãos, a gente conhece alguns crentes que os dias passam, a fé deles não cresce, a fé envelhece. Sabe como é? É uma fé repetida, que envelhece, não cresce. Isso é triste, porque o conhecimento espiritual é tão importante, que nós o temos como um dos 5 propósitos básicos da nossa igreja: proclamar o evangelho a todos os homens e edificar vidas. Esse é um dos propósitos da nossa igreja, fazer crescer. É impossível crescer no seu relacionamento com Deus sem crescer no seu relacionamento com a palavra de Deus. Então vamos lá, antes de você começar a se sentir culpado por não desejar mais a palavra de Deus, não é essa a minha intenção. Eu não quero que você saia daqui culpado. Nossa, eu estou me sentindo culpado porque eu não leio muito a Bíblia. Eu não quero que você saia daqui dessa maneira. O meu objetivo é dar a você maneiras de você se apaixonar mais pela palavra de Deus. Esse texto que nós lemos nos diz como aumentar o nosso desejo pela palavra de Deus. 3 coisas que você pode fazer. Primeiro, lembre-se da sua salvação. O versículo 1 começa com a palavra portanto. Portanto. Significa, irmãos, que nós precisamos voltar alguns versículos atrás. O versículo 1 começa: portanto. O que essa palavra faz? Ela faz uma conexão entre o que foi escrito no capítulo 1 e o que vai ser escrito no capítulo 2. Diz assim: olha, depois que eu disse tudo isso, então agora eu vou dizer isso. O portanto é uma conexão. É importante saber o que Pedro disse anteriormente. Então, o que Pedro disse? 3 vezes nesses versículos anteriores, final do capítulo 1,
Pedro mostra a primazia, a importância da palavra de Deus. Ele diz: nós nascemos de novo através da viva e eterna palavra de Deus. Ele diz: a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele diz: a palavra foi pregada para nós. Querido, se você está se sentindo vazio, seco, espiritualmente, viaje até aquele tempo e lembre como a palavra de Deus chegou até você. Lembre do seu aniversário espiritual. Cadê a Inês? Cadê a Inês? Quero honrar você, Inês, pelo que você fez hoje aqui. Ela veio à frente lembrando do seu aniversário com Jesus, 15 anos com Jesus, 15 anos de vida com Jesus. Nós deveríamos fazer isso todas as vezes que nós nos sentirmos secos, vazios espiritualmente, porque, irmãos, isso alegra a nossa alma. Como a palavra de Deus chegou até você? Como ela veio até você? Como ela chegou até a sua vida? Lembre da sua salvação. A palavra que levou você a conhecer Jesus é a mesma palavra que vai ajudar você a crescer em Jesus. A palavra que salva é a mesma palavra que edifica, que sustenta, que suporta, que orienta. Então, quando você se sentir assim meio barro, meio tijolo, lembre da sua salvação, como ela chegou até você. Isso vai trazer um novo amor pela palavra de Deus. Segundo, remova o pecado da sua vida. Veja o restante do versículo 1. Livrem-se, pois, portanto, começa aqui atrás, não é? Portanto, livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Será que você percebe que essas travas do seu crescimento espiritual são pecados relacionais, pecados que a gente comete em função de outras pessoas? Querido, é bem possível que a razão pela qual você não esteja desejando mais a palavra de Deus é porque há muito do mundo em você. É como se encher de tanta comida não saudável que você começa tendo uma indisposição estomacal, em seguida você não tem mais fome de comida saudável. Querido, comida não saudável, comida espiritual não saudável, pode roubar a sua alegria completamente. Completamente. Esses dias eu li a história de um homem chamado Morgan Spurlock. Morgan Spurlock. Ele desenvolveu uma experiência em que ele tomaria café da manhã, almoço e janta durante 30 dias no McDonald's. 30 dias comendo só comida do McDonald's. Aí está ele, aí numa das fotografias mostrando, né, o seu experimento. Aí eu li um artigo sobre ele que dizia o seguinte: veja, mesmo que ele estivesse ingerindo cerca de 5.000 calorias, o certo é em torno de 2.000, 2.500 calorias por dia, mas comendo café, almoço e janta no McDonald's, ele estava ingerindo 5.000 calorias por dia. Ele sentia fome logo depois de comer. Em 2 semanas, os médicos, alarmados com os resultados dos testes de sangue, aconselharam ele a abandonar o experimento. Ele se recusou. Ele se sentia péssimo, mas surpreendentemente se sentia muito melhor assim que comia aquela comida. O seu nutricionista disse que ele estava se tornando viciado em comida não saudável, igual os viciados em droga. Ele usa droga, ele se sente, depois que passa o efeito, ele se sente mal. Aí ele vai e usa a droga novamente, ele se sente bem. Era assim que Spurlock estava se sentindo. Na 3ª semana, ele começou a sentir palpitações, dor no peito, falta de ar. O médico disse que ele estava destruindo o seu fígado, que estava inchado, como de um alcoólico de muitos anos. Todos os 3 médicos que o acompanhavam pediram para ele parar com o experimento, voltasse a uma dieta de baixa caloria.
Antes dos 30 dias, Spurlock era um homem doente. Ele ganhou 11 quilos em 30 dias. Tinha colesterol alto, glicemia elevada, pressão arterial elevada. Os valores hepáticos indicaram que ele tinha sérios danos no fígado. Seu nível de gordura tinha aumentado. Ele se sentia muitas vezes mal-humorado e exausto. Não estou fazendo propaganda contra o McDonald's. Eu estou ilustrando para você que é bem possível que a razão pela qual vocês não está crescendo espiritualmente é porque talvez você esteja ingerindo lixo na sua vida. Então Pedro enumera 5 vícios insalubres, que incluem tanto atitudes quanto ações que muitas vezes são demonstradas entre os seguidores de Jesus. Nós poderíamos chamar essas 5 atitudes de destruidores do crescimento. Mais ainda, destruidores da comunhão. Ele usa a palavra todos 3 vezes nesse único versículo, para indicar que a gente tem que se livrar de todos ou de todos os tipos desses pecados. Essa é uma lista de pecados que você deve abandonar. Primeiro ele diz: livrem-se da maldade. Essa palavra significa uma atitude ruim. O desejo proposital de prejudicar os outros. Prejudicar com palavras, prejudicar com ações. É a ideia de ter ressentimento por alguém, e você nutre isso no seu coração. O ressentimento por alguém, e logo a maldade já vem seguindo esse ressentimento, porque surge o desejo de que essa pessoa se dê mal. Surge o desejo de que essa pessoa quebre a cara. Então Pedro diz: se você quer crescer espiritualmente, livre-se da maldade. Segundo, ele diz: livrem-se do engano. O engano aqui é como atrair através de uma isca. Refere-se à tentativa deliberada de enganar os outros. Pedro era pescador, ele sabia como enganar o peixe. Coloca a isca e dessa maneira, e o peixe vai ser enganado, ele vai fisgar a isca e nós vamos pegá-lo. Isso aqui é o que Pedro está dizendo: livrem-se do engano. Livre-se do engano. Terceiro, livrem-se da hipocrisia. Isso vem da palavra que significa usar uma máscara, fingir ser alguém que você não é. Livre-se disso, se você quer crescer espiritualmente. Quarto, livre-se da inveja, um dos 7 pecados capitais. Veja bem, a inveja não é só querer o que o outro tem. Inveja é odiar a outra pessoa por ter o que você quer ter. Isso é inveja. Sabe como você sabe quando você está lutando com a inveja? É quando você tem ciúme do sucesso de alguém, ou quando você se alegra quando alguém quebra a cara. Aí você está tendo inveja dessa pessoa. E finalmente, Pedro diz: se você quer crescer espiritualmente, livre-se da maledicência. Isso pode ser traduzido como calúnia, ou todos os tipos de discurso indelicado. Literalmente significa atropelar alguém, atropelar pelas costas alguém. O pecado da maledicência, irmãos, infelizmente é muito comum entre os crentes. Fofoca, disseminação de rumores. Eu ouvi falar, eu soube. Isso é uma lista, irmãos. Querido, é bem possível que a razão pela qual você está estagnado espiritualmente é porque você tem algum pecado na sua vida e você não está disposto a se livrar dele. Preste atenção: seus pecados relacionais afetarão a sua relação com Deus. O pecado que você está guardando dentro de você pode azedar tanto a sua alma,
que faz nascer um espírito amargo dentro de você, e isso vai tirar de você o seu melhor. Moody dizia o seguinte: ou a palavra de Deus irá mantê-lo longe do pecado, ou o pecado irá mantê-lo longe da palavra de Deus. Uma coisa exclui a outra. Ou o pecado exclui a Bíblia da sua vida, ou a Bíblia exclui o pecado da sua vida. A nossa forma de pensar, a nossa forma de falar sobre os outros crentes pode e vai dar um curto-circuito no nosso crescimento espiritual. Então você deve se livrar de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda maledicência, se você quer crescer espiritualmente. A gente não pode dizer que ama a Deus se não ama os nossos irmãos. Não é isso que João diz? Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Veja bem, Pedro, quando escreve, a palavra livrem-se, vem em primeiro lugar na frase. É para dar ênfase, é para mostrar a grande necessidade. É como se alguém se descartasse de roupas sujas. Um comentarista da Bíblia explicou que essa palavra está numa flexão que indica livrar de uma vez por todas, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda maledicência, de toda maldade, de uma vez por todas. Se livrar com indignação, se livrar agora. Essa é a ideia. Essa palavra também era usada para descrever os cristãos que iam se batizar. Então eles, naquela época, eles chegavam com roupas velhas. Aí eles tiravam essas roupas velhas, eles eram batizados, eles jogavam essas roupas velhas fora e eles colocavam roupas novas. Essa é a ideia. Livre-se disso, livre-se desse lixo. Irmãos, é uma questão de obediência. A gente é chamado para deixar de lado todas essas coisas, aquelas coisas que azedam o nosso espírito. Nós não podemos ser passivos sobre isso, irmãos. Não podemos dar desculpas sobre isso. Tiago coloca a questão da seguinte maneira: portanto, livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Livrem-se! Paulo escrevendo aos Romanos, portanto, deixem de lado as obras das trevas, vistamo-nos a armadura da luz. Você está pronto para jogar fora o lixo espiritual que contamina a sua alma? Lixo espiritual que você está consumindo? Duas orações que Davi fazia, são importantes para nós. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Mas ele orava mais no Salmo 119, dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permitas que nenhum pecado me domine. Você quer desejar mais a palavra de Deus? Em primeiro lugar, lembre da sua salvação. Como é que a palavra chegou até você? Lembre da sua salvação. Inês, eu estou lembrando quando você chegou aqui há 15 anos atrás, foi conversar comigo no gabinete, falou da sua história com Jesus, mas que você estava começando ali naquele momento, estava começando ali. Que coisa boa, lembrar desse tempo em que a vida com Jesus começou. Isso é bom demais, isso alegra o nosso coração. Você quer desejar mais a palavra de Deus? Lembra daquele tempo que a palavra chegou até você. Segundo, livre-se do pecado, remova o pecado da sua vida. E isso leva a uma terceira maneira de aumentar seu apetite pela Bíblia, que é esse aqui: foque na bondade de Deus. Se você ainda está lutando para se manter motivado na leitura da Bíblia, versículo 3 diz assim: agora que provaram que o Senhor é bom. Olha, agora que você provou que o Senhor é bom, continue provando. A palavra agora
precisamente ela é traduzida desde então, desde o momento que você provou que o Senhor é bom, uma vez que você provou que o Senhor é bom. Pedro nos chama para focar na graça, Pedro nos chama para focar na bondade de Deus que nos salvou. Deus é um Deus santo, Ele traçou um caminho para que a gente receba o perdão, a vida eterna, por meio da fé no Seu Filho Jesus. A gente precisa manter a nossa cabeça focada nisso, para obedecer a Deus. Obedecer a Deus é melhor do que pecar, irmãos. O pecado é doce no início, mas no final. Semana passada eu dirigi uma célula de adolescente. Foi tão bom, uma experiência tão agradável, não é? E em algum momento eu perguntei para eles: o pecado é bom ou ruim? E todos eles responderam: o pecado é bom, pastor. O pecado é bom. E eles mesmos explicaram: se não fosse bom, ninguém pecava, pastor. Pecado é bom. E é verdade, irmãos. Ele é doce no início, mas ele é amargo no final. A graça de Deus é muito melhor que o lixo que insiste em se acumular na nossa vida. Alguns de nós têm uma visão tão defeituosa de Deus, que tem medo de ler a Bíblia, porque pensa que Deus está lá na Bíblia para dar o bote, para roubar nossa alegria. Aqui está uma boa notícia: Deus quer se encontrar com você muito mais do que você quer se encontrar com Ele. Deus ama você mais do que você sabe e entende. Deus é bom, Deus é gracioso. Você já provou Deus ultimamente? Já provou Deus? Prove um pouco do Senhor e você vai querer mais dEle, mais dEle, mais dEle. Se você está lutando para ler a Bíblia, foque na graça de Deus. Não pegue a Bíblia para ler como obrigação. O pastor pregou sobre ler a Bíblia, agora eu vou me obrigar a ler a Bíblia. Não faz isso. Entenda, quando você ler a Bíblia, você vai descobrir um Deus bom, agradável, um Deus que te ama, um Deus gracioso. É assim que você vai conhecer Deus. Pegue a Bíblia para ler como se fosse cartas de amor de Deus para você. Vou ler um pouquinho das cartas de amor de Deus para mim. Então aqui está uma boa dica de como começar a ler a palavra de Deus e permitir que a palavra de Deus mude a sua vida. Eu insisti muito nisso ano passado e quero voltar a insistir nisso. São 10 minutos para mudar uma vida. Em alguns momentos do ano passado, enquanto nós ensinávamos isso para a igreja, eu fui criticado por algumas pessoas por aparentemente diminuindo muito o contato das pessoas com a palavra de Deus. 10 minutos, pastor, a gente tinha que ensinar 1 hora de Bíblia. 1 hora de Bíblia. Meu querido, não é a quantidade que você lê que faz diferença, é a quantidade que você pratica que faz a diferença. Que adianta ler 1 hora de Bíblia e não praticar 1 minuto de Bíblia por dia? Eu não estou barateando, eu estou dizendo isso aqui é um bom princípio, é um bom começo, é um início. E se você fizer isso regularmente, 10 minutos, você vai perceber que será pouco. Você vai querer mais, e mais, e mais. Mas se eu desafio você a ler 1 hora de Bíblia por dia, você que não lê nada, você fica espantado. Agora, dá para separar 10 minutos do seu dia? Eu tenho certeza que dá para todo mundo. Então, 10 minutos para mudar uma vida. É simples. Nos 5 primeiros minutos, você lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Agora, irmãos, não é aquela leitura maluca, não é? Senhor, agora mostra o que eu tenho que ler hoje. Muito bem, o reinado de Amazias, rei de Judá. No 2º ano do reinado. Não é isso, irmãos.
Bom, eu estou lendo o Evangelho de João. Ontem eu li o capítulo 1 e 2. Então hoje eu vou lá e vou começar no capítulo 3. 5 minutos. Pode cronometrar, não é? 5 minutos. Deu 5 minutos, terminou o capítulo 3, acabou a sua leitura. Terminou o capítulo 3, ainda não terminou os 5 minutos? Vá para o capítulo 4. Terminou os 5 minutos, está no meio do capítulo 4? Completa o capítulo 4. 5 minutos de leitura. Regular, sequencial, não é? Passo a passo. Se você quer começar a ler essa semana, praticar isso essa semana, comece pelo Evangelho de João. É um bom começo. Evangelho de João, tá? Então, 5 minutos de leitura. Depois, você vai ter 4 minutos de estudo. Agora, estudo é isso que a fotografia está mostrando, irmãos. Não existe estudo sem papel e caneta. Então, você tem que ter um bloquinho, você tem que ter um diário, você tem que ter uma agenda, onde você vai escrever alguma coisa. Então, pega lá a sua agenda dia 19 de julho, vai lá, abre lá na agenda, você leu 5 minutos de Bíblia, agora você vai estudar por 4 minutos. O que você vai fazer nos 4 minutos? Perguntas. Volta para o texto que você leu, João capítulo 3, que perguntas você vai fazer ao texto? Está aí, olha, primeira pergunta, existe um pecado para confessar? O texto está falando de algum pecado que eu tenho que confessar? Pergunta isso para o texto, olhando de novo para o capítulo 3. Segundo, há uma promessa para reivindicar? O texto tem alguma promessa para você reivindicar? Terceiro, existe um exemplo a seguir? Capítulo 3 de João fala da visita que Nicodemos fez a Jesus de noite. Nicodemos foi até Jesus. Isso é um exemplo a se seguir? É um exemplo, né? Ok. Existe um mandamento a obedecer? Pergunta para o texto. Tem um mandamento aqui que eu devo obedecer? E você termina com 1 minuto de oração. Senhor, eu encontrei essa verdade nesse texto. Senhor, me ajuda a praticar essa verdade hoje na minha vida. Em nome de Jesus, amém. 10 minutos para mudar uma vida. 5 minutos você lê a Bíblia, 4 minutos você estuda, 1 minuto você ora, pedindo que Deus te dê força para praticar o que você aprendeu. E isso vai mudar a sua vida. Você topa esse desafio? Fazer isso nos próximos 30 dias, todo dia, 10 minutos para mudar a sua vida? Todo dia, 10 minutos. Pode começar no Evangelho de João, depois ir para o livro de Atos, depois para a carta aos Romanos. 10 minutos para mudar a sua vida. Ou o pecado te afasta da Bíblia, ou a Bíblia te afasta do pecado. Qual vai ser a sua escolha? Nós não cresceremos a menos que leiamos a Bíblia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Quero convidar os diáconos para virem à frente. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Senhor, que desafio poderoso temos diante de nós nesta manhã. Tomar a Tua palavra como o maior instrumento de crescimento espiritual para a nossa vida. E usar esse instrumento para que cresçamos de verdade. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nos ajude a desejar esse leite puro, que nos fará homens e mulheres melhores. Em nome de Jesus.
estamos diante da tua mesa e da ceia que o Senhor nos oferece: pão e vinho, vinho e pão, que nos trazem à memória o teu sacrifício lá na cruz, corpo sacrificado, sangue derramado, para perdão dos nossos pecados. Traz à nossa memória, Senhor, nesta manhã, o dia em que o teu sacrifício fez sentido para a nossa vida e nos salvou, para que nos alegremos em Ti e sejamos mais comprometidos contigo. Dá-nos a tua bênção, Pai.